Olá, pessoal, bem-vindos a todos ao nosso treinamento de sentença para quem está iniciando nessa área agora. É muito interessante começar antes mesmo de você chegar a uma segunda fase da magistratura, porque se você deixar para fazer ou para aprender a redigir uma sentença após a aprovação da primeira fase, pode complicar um pouquinho. Nesse nosso primeiro caso civil, eu trabalhei uma típica ação de responsabilidade civil, lembrando que responsabilidade civil tem sido um dos temas mais frequentes nas provas da magistratura. Aí aparece de diversas formas. Responsabilidade civil do ponto de vista estatal, do ponto de vista do consumidor, nas relações regidas apenas pelo Código Civil, enfim. O importante é que, conhecendo uma lead desse tipo, você já vai ficar preparado para eventuais casos, mesmo que mude um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a questão de direito tratada de fundos, fatos, enfim. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo. Eu fiz algumas anotações aqui. Nosso caso, além de ser um caso típico de responsabilidade civil, também é um caso clássico de acidente de trânsito. E nesses casos de acidente de trânsito, a gente vai ver quase sempre uma discussão sobre a responsabilidade. Então, o que nós temos aqui no nosso caso? Nós temos a autora narrando que houve um acidente no dia 15 de janeiro de 2025, que o réu teria ultrapassado o semáforo vermelho, causado esse acidente. Então ela vai, esses são os fatos, ela fala, olha, teve um acidente, o causador foi o réu, por isso, ou seja, por avançar o sinal vermelho, vai falar dos danos e dos pedidos. Quais são os danos? São os danos materiais, que são aqueles relativos ao conserto do veículo que ela já pagou, ela vai pedir R$ 29.500, e também são os danos morais. Ela vai falar: olha, eu fiquei na UTI um bom tempo e isso me causou um abalo psicológico muito grande. Ela juntou alguns documentos aos autos, isso é importante, a gente lembra sempre que a questão da prova no processo ela é essencial, tá? E aí, então, continuando no nosso caso aqui, nós temos a versão do réu, né? Porque assim, a gente sempre brinca. Tá, essa é a sua versão, mas vamos ver a versão da outra parte. O réu, ele vai, em princípio, arguir uma incompetência do juízo, porque, na visão dele, a ação tem que ser juizada no foro do réu, a regra geral do CPC. Então, ele fala, olha, foi ajuizada em outra cidade, que não a minha, por isso tem-se uma incompetência aqui. E também vai alegar ilegitimidade passiva, falando, olha, o carro não é meu, então não sou eu que tenho que responder por eventuais danos causados com esse carro. Tá. Nós temos então essas duas defesas preliminares. E aí nós vamos para o mérito, e no mérito ele vai, primeiro, como é clássico, jogar a culpa na autora, vai falar que ela que causou o acidente. E vai impugnar especificamente os pedidos da autora. Em relação aos danos materiais, vai falar que ela pediu além do que ela conseguiu comprovar. Falar dos danos morais, que ela não comprovou a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo. Então aí teve uma réplica depois, a autora vem, rebate as teses do réu, e nós tivemos então a produção de uma prova testemunhal. Isso aí é essencial também, porque é aqui que vocês vão encontrar as respostas, junto com os documentos, obviamente, para as divergências quanto aos fatos. Então, esse é o cenário que nós temos no nosso caso. A primeira coisa que vocês fazem é ler o relatório da sentença, ler uma, duas vezes, se for necessário, para entender. Aí, na sequência, faça uma anotaçãozinha com tudo o que é necessário analisar na sentença em relação àquele caso. E a primeira coisa que você vai verificar é o seguinte: eu preciso fazer o relatório da sentença, porque a sentença, em regra, é dividida em três partes: relatório, fundamentação e dispositivo. No nosso caso, nas instruções finais, diz lá: não, você não precisa fazer o relatório. Você vai começar da fundamentação. Aí você vai anotar: teve preliminar?
Ah, teve duas preliminares: incompetência do juízo e ilegitimidade passiva. Qual que eu vou analisar primeiro? Por óbvio, é da incompetência do juízo, porque o juiz incompetente não pode decidir nada mais além do que a própria incompetência. Então, havendo uma alegação de incompetência do juiz, em regra, a gente decide ela primeiro. Se por acaso for acolhida a alegação de incompetência do juiz, na verdade você não tem uma sentença, você tem uma decisão declinando da competência. Em relação à ilegitimidade passiva, se for acolhida, você vai proferir uma sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. Isso não é comum em uma prova de concurso quando abrange toda a lide. Você tem casos, sim, de acolhimento no concurso de preliminares, mas parcialmente, não extinguindo toda a lide. Por quê? O examinador quer que você entre na discussão do mérito, quer ver o seu conhecimento. Então, já fica aí o spoiler para o que deve ser feito. E aí você vai anotar também quais são as questões de mérito, as discussões que você vai ter que entender. Você vai ter, primeiro, que verificar qual que é o regime jurídico aplicável. Nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, responsabilidade consumerista, civilista, responsabilidade estatal, para você ter uma ideia para que lado correr. E o ponto central no mérito que você precisa analisar é a questão fática, é quem foi o culpado pelo acidente. Porque enquanto você não decidir isso, como é que você vai analisar pedido da parte autora? E de repente, se ela foi a culpada, para que você vai analisar um pedido de indenização por danos materiais ou indenização por danos morais se ficou comprovado que a autora que causou o acidente? Então, existe uma ordem lógica na sentença. E essa ordem passa, no nosso caso específico, por analisar a dinâmica do acidente. E nesse trabalho, você precisa apresentar na sua sentença quais foram as provas que motivaram o seu convencimento em relação à responsabilidade do autor ou da autora em relação à responsabilidade do réu, e apontar quais são os dispositivos legais que amparam essa decisão, essa responsabilização da parte culpada pelo acidente. Tem algum artigo no Código Civil, no Código de Trânsito Brasileiro? Isso você vai precisar apontar. Então, nesse rascunho inicial, na verdade, a gente está falando do rascunho inicial, já estou entrando na solução do caso, né? Você vai anotar esses pontos que você precisa fazer. Aí depois você desenvolve. No mérito ainda, se você concluir que a culpa foi do réu, aí você tem que verificar: a parte autora tem direito à indenização por danos materiais? Se tem, por quê? Ela comprovou os gastos com o conserto do veículo? A comprovação foi total ou foi só parcial? E a gente passa depois para a indenização por danos morais, porque a alegação do réu é de que não houve dano moral. E aí, as provas dos autos, as circunstâncias indicam que houve um dano moral ou foi um mero dissabor do cotidiano? Vai ter que ser analisado na sentença. Vai ter que falar das provas, vai ter que falar da legislação que trata do dano moral. E se concluir que houve dano moral, você passa para a quantificação desse dano moral ainda na fundamentação. Ou seja, a autora pediu R$ 150.000, se eu não estou enganado. Ela tem direito aos R$ 150.000? Por quê? Quais são os elementos do caso concreto que indicam que ela tem direito a esse valor? Ou ela tem direito a 20 mil, 30 mil, 40 mil? Como você chegou ao valor decidido na sentença? Isso precisa estar claro na fundamentação. E aí, na parte do dispositivo, você resolveu toda a fundamentação, você vai dizer: se por acaso houve o acolhimento de uma preliminar, você tem que colocar. Se não foi acolhida nenhuma preliminar, no dispositivo não precisa falar disso. Você vai dizer se houve resolução ou não do mérito, se os pedidos foram julgados procedentes, parcialmente procedentes ou improcedentes. Lembrando que o que é julgado procedente ou improcedente é o pedido e não a ação. Tá? A ação é uma coisa, o pedido é outro. A procedência ou não é do pedido, não da ação.
E aí, na sequência, se você entender que houve procedência, ainda que parcial, de algum dos pedidos, você vai detalhar. Você está condenando quem em favor de quem? Qual é a condenação? Qual é o valor de cada condenação? Além disso, se é uma condenação ao pagamento de quantia certa, incidem juros e correção monetária. Desde quando incide correção monetária em cada caso? Desde quando incidem juros? Qual é o índice de correção monetária? Qual é a taxa de juros? Isso tem que estar na sua sentença. E aí você vai falar das despesas processuais. Você vai analisar. No caso de uma condenação por danos morais, existe alguma súmula do STJ que trata da sucumbência? Se a parte pediu 150 e levou 75, ela sucumbiu nos danos morais ou não, para fins de despesas processuais e honorários? Em relação à indenização por danos materiais, o acolhimento da contestação para tirar um pedacinho, se for o caso, dessa indenização pequenininho, é uma sucumbência mínima da autora ou não? Porque se for sucumbência mínima, você não vai condenar a autora a pagar despesas processuais nem honorários de sucumbência. Se não foi mínima, você vai condenar. Aí precisa ver lá, artigo 85, 86 do CPC, e isso tem que estar na ponta da língua, tá? Em relação aos honorários, quem vai pagar para quem? Qual é a base de cálculo? Qual é o percentual? É 10% do valor da condenação? 15%? Vai ter que colocar isso. E no finalzinho da nossa sentença, lembrando que é um processo eletrônico. No processo eletrônico, você não manda mais que seja publicada e registrada a sentença, porque o próprio sistema já faz isso. Você só determina a intimação das partes. Coloca local e data e coloca também juiz de direito substituto. Eu costumo colocar juiz, abre parênteses, A, de direito, substituto, abre parênteses, A, para não identificar nem o gênero, tá? Então é isso. Esse é o nosso caso, é um caso bem claro. Vocês precisam apenas não deixar nada sem abordar, escrever de uma forma clara, mas não rebuscada. Evita aquele texto pomposo, rebuscado, aquilo lá não tem muito mais espaço. Se é o seu estilo, tudo bem. Mas tenta usar uma linguagem mais tranquila, não a linguagem informal. Sempre digo que uma boa linguagem é aquela dos meios de comunicação mais relevantes do país. Como é que se escreve numa Folha de São Paulo, num Estado de São Paulo, no Globo, enfim, como é que escreve? Você pode perceber que é uma linguagem correta, sem formalismos demais e também sem coloquialismos. É, Você tem que fundamentar cada ponto da sua sentença, tanto em relação às provas produzidas, se for o caso, que convenceram você naquele ponto, quanto em relação à fundamentação normativa, quais são os artigos-lei que amparam sua decisão. E tem que ser bem objetivo. E assim, a sentença tem que ir caminhando num texto claro, coeso. É isso. Tendo dúvida, por favor, me escreva, poste no nosso fórum de debates. Não deixe que essa dúvida fique apenas com você, tá bom? Um dos diferenciais do Justo Tutor é justamente a interação entre professor e aluno. E é isso que eu peço para vocês. Entrem em contato comigo para tirar quaisquer dúvidas. Então, um abraço e boa sentença.